Olá, sejam muito bem-vindos ao Etnias. Hoje no programa temos uma convidada muito especial. Chama-se Ana Rosa Correia. É uma das atrizes brasileiras mais conhecidas do grande público. Fez parte de novelas como O Rei do Gado ou A Senhora do Destino, que eu tenho a certeza que tão bem conhece e que aí em casa tão bem conhece. Vive em Portugal desde 2017. Minha querida Ana Rosa, é um gosto recebê-la aqui no Etnias. Muito bem-vinda. O prazer é todo meu, Liliana. Não fazia a mínima ideia de que estava aqui pelo nosso país. Pois é, desde 2017. Não fico direto. Não fica. Divide-se, não é? Isso. Divide-se. Divide-se porquê? Porque veio para dar apoio aos netos, não é? Exatamente. Tenho filhos aqui, tenho filhos no Brasil e lá ainda eu faço teatro. Quando eu vou para lá, eu faço excursões com uma peça. E faz teatro numa peça que está em cena desde 1997. Estamos aqui a falar de algo que até foi produzido por si, pensado por si pelo seu marido, não foi? Exato. Violetas na Janela, Violetas na adaptação de um livro de mesmo nome, de Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Eu já li esse livro e esse livro foi muito importante para mim, naquela fase da minha vida. Também lhe aconteceu o mesmo e daí ter vontade de colocar o livro, em transformar o livro em peça de teatro? Sim, aconteceu mesmo, sim. Uma perda. Foi uma perda, não é? Aliás, tem tido várias, infelizmente. Duas muito fortes, porque são contra a natura, não é? Foi a perda dos seus dois filhos. Exato. E que fizeram de si, como qualquer perda faz, uma mulher diferente. A gente, às vezes, não imagina a força que tem. Quando você passa por uma coisa dessas, você tem duas opções. Ou você enfrenta e vai em frente, ou você se deixa acabar, né? Se arrasa. Exatamente. Então, a gente tem que ir em frente. Tem que dar a volta. Cada vez... O primeiro foi, eu não tinha outros filhos. Eu tinha só 18 anos, ele foi com 2 aninhos. Era bebê, não era bebê. Mas a segunda foi com 19 anos e eu já tinha outros filhos também que precisavam de mim, então eu não podia me entregar, né? Eu tinha que seguir em frente. E durante esse período de tempo, que vai de uma perda à outra, muita coisa mudou em si, da forma de olhar para a morte também. Com certeza. Eu costumo dizer que quando o Mauricinho morreu, eu não tinha ideia sobre a vida. Eu já tinha lido alguma coisa, mas não tinha me aprofundado sobre a vida no plano espiritual, a vida depois da morte e tal. Mas então eu fiquei muito revoltada, porque comigo, porque o meu filho. Um amigo que trabalhava comigo me deu o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem um capítulo que fala sobre mortes prematuras. Eu entendi, entre aspas, e deixei de lado. A vida foi correndo, eu comecei a fazer novelas, fiquei conhecida no Brasil inteiro. Sim, nós já lá vamos, que nós temos que ir desvendar isso tudo, mas por acaso falámos aqui nas Violetas e eu levei a conversa já para este lado. Então, assim, quando a Aninha foi embora, aos 19 anos, eu já era espírita, graças a Deus, já tinha me aprofundado mais na doutrina, então a gente enfrenta o sofrimento de uma outra forma. É diferente, é diferente. E o facto de manter essa peça ainda hoje em cena, isso para si deve ser um orgulho imenso. Há tantos anos que a peça se mantém e com as pessoas a quererem continuar a ver. Tenho, e você sabe que é muito bom. Eu já fiz outros espetáculos que duraram bastante tempo, nenhum como Violetas na Janela. Mas esse eu não me canso de fazer, eu me reanimo a cada espetáculo, porque aquilo tudo que eu estou fazendo ali é o que eu acredito. E é importante o que as pessoas sentem quando assistem o espetáculo, por isso que ele é um sucesso, pela mensagem que ele passa. Exatamente. E estamos aqui a falar de coisas que duram no tempo e a sua carreira é uma carreira muito longa, muito recheada e está no Guinness, porque é a atriz que mais novelas fez ao longo da vida. Exatamente. E ainda vai fazer. Pois, espero que sim. E ainda vai fazer. O que é isto, ter o recorde do Guinness? Como é que se sente? Então, Liliana, eu comecei na TV Tupi, em São Paulo, em 1964. Em 80, a Tupi faliu. Eu estava grávida da última filha e aí não pude fazer novela. Enfim, quando foi em 85, nós nos mudamos para o Rio de Janeiro, porque a TV Globo estava no Rio e nos convidou, a mim e a meu marido, para começarmos a fazer novelas. Eu fiz o Riacho Doce, foi a minha primeira minissérie, e de lá para 2017, pelo menos uma novela por ano, eles me convidavam para fazer. Por isso que eu fiz tantas. E no tempo de Tupi, eu estreiei
protagonizando. Eram duas personagens. Era a vida de uma cigana, não era uma irmã gêmea? Isso. Eu protagonizava. Mas eu nem sempre fiz primeiras personagens. Então, por isso... Mas isso também é muito importante para um ato, para uma atriz, não é? Claro. Experienciar as várias... E por isso, se calhar, tinha mais disponibilidade para aceitar outros projetos logo a seguir. Exatamente. Você pega personagens diferentes, porque a protagonista, geralmente aquela mocinha, aquela pombinha sem fel e tal. E se você faz uma vilã, você tem muito mais oportunidades, né, de demonstrar o teu talento. Exatamente. Então, eu sempre tive essa facilidade, foi muito bom essa carreira assim diversificada. E também teve época, porque na Tupi eu era funcionária, depois na Globo nunca fui, era só por obra. Então, eu não podia recusar um trabalho que me convidassem, pensando, só vou se for protagonista, porque eu precisava sustentar os filhos, né? Mas tudo isso, todas essas condicionantes contribuíram para chegar a fazer o maior número de telenovelas no Brasil, viu? Tem gente que diz no mundo, eu digo, não, no mundo é intriga da oposição. Nós sabemos lá para o México, para a Turquia, para Cuba, as terras também das novelas, como é que é? Também há de haver atrizes que já participaram em muitas. Dizem que na Índia também fazem muitas, né? Pois é. Mas no Brasil, realmente, até 2017, eu tinha 63 novelas e minisséries, menos os outros programas, que tinha Você Decide, O Público é que Resolve, um monte de programas lá. Às vezes demorava 3 meses, às vezes 6 ou menos, aí tinha que se mudar. E naquela época do primário, Getúlio Vargas baixou uma lei que filho de artista tinha que ser aceito em qualquer período do ano, mesmo que fosse como ouvinte. Portanto, ele teve logo essa visão de perceber as dificuldades que existiam. Para os filhos de artistas, né? Então, meu primário foi todo assim picadinho. Mas, naquela época, a gente ainda fazia 1 ano de admissão ao ginásio e aí tinha que estar parada. Vovô foi com o circo para São Paulo e ficou viajando em bairros. Então, eu estudava e o circo viajava pelos bairros, eu consegui fazer a admissão. Quando foi para fazer o ginásio, não podia. Aí tinha que ficar parada. Um tio casou com uma moça de uma cidade de Minas, o Conselheiro Lafayette, e eles me convidaram para ficar lá durante 2 anos para fazer ginásio. E para si, como é que encarou esse convite? Foi bom, por um lado? Foi triste, porque assim, me separar. Minha mãe e meu pai já eram separados desde que eu tinha 1 ano. Mas eu estava sempre junto com minha mãe, família, sua avó também, né? Não era? Minha avózinha, minha segunda mãe. Então, foi muito triste porque eu não tive voz de solução. Exatamente. Eles oferecendo para minha mãe achou que era bom, e deve ter sido mesmo, porque eu consegui fazer 2 anos de ginásio. Mas a saudade era imensa, e naquele tempo não se falava em telefone, não tinha celular, não tinha internet. E era caríssima qualquer chamada telefónica? Não, a gente pedia aprazamento, dali a 8 horas que se conseguia falar. Então, a saudade era muito grande da família, porque só tinha lá esse tio. E ao cabo de 2 anos, eu voltei a ficar com a minha mãe, eu já estava com 14 anos, voltamos a trabalhar no circo, aí em Ponta Grossa eu terminei o ginásio. E no circo também participava, também tinha os seus números? Sim, desde pequena. Minha mãe já me botou para trabalhar. Como é que é aquilo? Soldado em quartel tem que mostrar trabalho mesmo que tenha 4 anos de idade. Exatamente, começou logo desde pequenina a fazer o quê, exatamente? Assim, o meu playground era o picadeiro do circo. Então, a gente ia para o picadeiro logo de manhã, treinar, né, vários números. Eu aprendi a fazer arame, andar naquele arame, que chamo de corda bamba também, e trapézio de quadrante, que é uma pessoa no trapézio segurando um outro e a pessoa embaixo fazendo as acrobacias. Com 9 anos, eu estreiei o número de arame, e o quadrante foi um pouquinho antes. Mas, nesse meio tempo, a minha mãe contratava, onde o circo estava, uma bailarina, espanhola principalmente, porque eu sou descendente de espanhóis, para me ensinar flamenco, sapateado, taconeio. Gostava muito, gostava. E sempre dancei. Então, quando eu fiquei adulta, já que a gente viajava com os outros circos, eu sempre era a atração do ato variado, como bailarina. Que maravilha! E ainda mantém alguma dessa atividade hoje? Isso ajuda na sua... Sim, ainda toco as minhas castanholas, sei taconear. Assim, fisicamente a gente já fica mais devagar. Não, mas porque... assim, tem essa elegância toda devido à sua formação bailarina. Depois fiz um pouco de balé clássico, no tempo que eu estive na Tupi, em São Paulo. Fui aproveitar para... Porque eu sempre gostei de me aprimorar. Eu nunca fiquei assim, tá bom o que eu sei. Então, eu sempre à procura de conhecer e de fazer mais coisas. Isso. Estreiei na televisão como atriz.
já fazia as personagens das crianças no circo, depois as mocinhas nas peças do circo. Quando comecei na Tupi, fui fazer um curso com o Ismael Guiser, não. Como era o nome dele, já me falha a memória. Ele dava um curso... Falhar todos, Eugênio olha, aqui também Kuznit. me falha. Eugênio Kuznit, que trouxe o método Stanislavski para o Brasil. Sim. Então, eu fui fazer porque eu queria ficar mais embasada como atriz para fazer as novelas, né? E depois alguns cursos que o nosso sindicato nos promovia com Ismael Guiser, que era bailarino, fiz com ele. Portanto, aproveitava todas essas oportunidades para formação. Isso, para estar me atualizando como atriz, que isso também me valeu, essa coisa de eu estar sempre fazendo novela, sempre fazendo novela. Exatamente. Entretanto, estava com a sua mãe aí por volta dos 14 anos, e a partir de que idade é que fica em São Paulo? Em São Paulo nós paramos quando eu me casei no circo. Casou-se no circo. O seu marido também era artista? Artista. Tive o meu primeiro filhinho no circo. Quando ele morreu, nós estávamos com o circo em Brasília, na época da inauguração de Brasília. Tivemos que vir às pressas para São Paulo, porque ele estava com leucemia. Quando ele desencarnou, a gente não voltou para Brasília, porque tivemos que ganhar a vida ali, tudo muito precário, né? Então, não voltamos a Brasília, continuamos a trabalhar no circo. Eu e meu marido, eu engravidei de uma outra filha, não querendo, morrendo de medo, porque eu não sabia tinha medo que acontecesse a mesma coisa que aconteceu ao seu primeiro filho, não é? Mas graças a Deus... Graças a Deus está aí hoje, com 62 anos. Com? 62 anos. Eu a tive com 20, ela está com 62 anos. Aí, quando Maria Leone estava com meses de idade, eu e Dedé nos separamos. Aí Dedé, peraí, o Dedé Santana dos Trapalhões. Que já esteve muitas vezes aqui. Muitas vezes, e nós aqui na SIC emitimos os Trapalhões também. Eu sei, eles estiveram aqui em Portugal durante muito tempo. Aqui foi grande sucesso, no Brasil mais ainda. Foi meu primeiro marido e naquele tempo ainda não era Trapalhão. Os Trapalhões surgem depois? Surgem depois, sim. Mas a experiência circense do Dedé também o ajudou muito... Os Trapalhões. Com certeza. Aqueles esquetes que eles faziam, ele com Dedé e Didi, eram todas entradas que se fazia no circo, de palhaço. Exatamente. E aí nos separamos, e aí eu tive que ir trabalhar sozinha. Naquela época ainda tinha os grandes espetáculos de revista, teatro de revista. Eu, como bailarina, logo era chamada para fazer, quando fui procurar. Mas aquilo que me parece, daquilo que eu estive a ler, Ana Rosa, corrija-me se eu estou errada, é que foi uma vida... dura, difícil, mas as coisas foram sempre acontecendo. Havia sempre ali uma estrelinha que a colocava lá no sítio certo, Liliana, para ser escolhida. Olha, felizmente, nunca me faltou trabalho. E era assim, um trabalho eu fazia, era vista por um empresário, por um diretor e me convidava para fazer outro. Nunca me faltou, graças a Deus. E foi essa a sensação que eu tive, porque nunca parou. Depois vai e conseguir logo esse papel de protagonista. Eu nem tinha intenção, porque naquele tempo as novelas não tinham a visibilidade que tem hoje. Exatamente. Não tinha esse público que tem hoje. A televisão no Brasil, a primeira foi a Tupi, em 1950, que inaugurou, eu entrei em 64. E não existia novela gravada em videotape. Sim. Era ao vivo. Então elas passavam à tarde no programa feminino, eram 15 minutinhos de capítulo. Não tinha como ser mais longo, porque cenário, mudança, era impossível. E Alma Cigana foi a primeira novela gravada em videotape da Tupi. A primeira gravada em videotape no Brasil foi a Excelsior, que fez com o Tarcísio de Glória. Era 22267 ocupado. Mas a Excelsior lançou o videotape e a Tupi resolveu lançar, que foi Alma Cigana. Eu estava fazendo um espetáculo de revista e um dos atores assistiu e falou para o Cassiano, que era o diretor artístico da Tupi, tem uma menina assim, ela tem cara de cigana e dança flamenco. O que você acha de chamá-la para fazer um teste, para ver se ela é atriz, para fazer a novela? Porque as atrizes que eram contratadas da Tupi, isso eu fiquei sabendo depois, eram excelentes, mas tínhamos assim, um tipo muito bonitas, muito altas, para cigana ficariam ótimas. Mas a outra personagem era uma condessinha, sabe? Aquela que era cega, porque fazia duas personagens, não era? Isso, era freira. Era freira, cega, não era cega, era freira. Desculpa. Então, já estou a baralhar aqui com outra. Não, era freira. Então, era assim, toda delicadinha, o físico daquela... Então, tinha que ser ali no meio termo, não era? Aí tinha uma outra que tinha esse físico, era minhonzinha e tal, mas não tinha exuberância da cigana, eu não sabia dançar. Aí o Cassiano mandou me convidar, eu fui lá, ele me deu um texto para ler com
o nosso diretor, que foi Geraldo Vietri, um diretor famoso da Tupi também, para saber se eu sabia interpretar. E como eu já fazia todas as personagens das crianças no circo, acompanhava, né? Ele viu que eu sabia e o Vietri fez assim para ele, aí ele me convidou para assinar contrato com a Tupi. E dali eu não parei. Na Tupi foram, acho que, 36 novelas até quando faliu. Meu Deus do céu. E durante esse tempo, há aqui, aparecem aqui uns filhotes na sua vida, não é? Isso é. Filhos do coração, porque resolve adotar, Isso. não um nem dois, mas foram 3. Foram 4. 4. 4 adotam 4 filhos. 4, Liliana. Eu tinha... Como é que sozinha, porque estava sozinha nessa fase da sua vida, já tinha a sua filhota. Isso. E depois ainda adota mais 4 e tinha a sua mãe também dependente ali consigo, não é? Isso. Portanto, trabalhava para criar esta gente. Era chefe de família. Chefe de família. Como é que... claro que foi o coração que falou mais alto para adotar estas crianças todas. Liliana, eu já tinha a Maria Leone, com 2 anos, quando comecei a gravar na Tupi. Aí a minha mãe ficava em casa cuidando dela, para eu poder trabalhar. A sua mãe deve ter tido uma trabalheira com os netos também. Minha mãe me ajudou muito, muito a minha vida toda. Ela e o meu segundo marido também. Então, minha mãe disse assim, Ana, vamos ver se alguém conhece uma garotinha de 9, 10 anos para vir ficar brincando com ela em casa, enquanto eu faço serviço. Aí perguntou para uma senhora que lavava roupa para a gente, você conhece alguém, uma menina? Ela disse, não, eu conheço um neném que a mãe tem que ir embora e teve um neném, não pode levar e quer dar. Eu olhei para minha mãe, sabe aquela coisa de olho no olho assim? Foi um acerto mútuo, silencioso. Vamos pegar. Então veio o José Ricardo, com 13 dias de nascido. Bom, já estávamos com Maria Leone e José Ricardo. Quando o José Ricardo estava com 2 anos, a gente já tinha... Eu na Tupi era funcionária, não ganhava muito. Mas tinha a sua vida mais equilibrada. Mais equilibrada. Então, de vez em quando, tinha uma babá para ajudar. E teve uma babá que ficou 2 anos cuidando dele e depois foi embora. Passou um tempo, essa babá veio na minha casa, o Ricardo estava acho que com 4 aninhos, com o neném dela no colo, que ela queria dar. Não podia deixar nascer, estava com mil problemas e tal, mas eu não tinha intenção de ter mais filho. Imagina, eu trabalhando sozinha para cuidar da família. Aí ela estava assim, sabe, depois que nasce um filho, a gente fica meio desavorada, e ela estava com mil problemas. Eu falei, então você deixa a criança comigo, eu cuido para você, daqui a 30 dias você vem buscar, o neném é seu. Ela apareceu quando a neném estava com 9 meses. Depois de 30 dias você tem que vacinar, você tem que levar ao médico. Né? Eu tive que registrar. E Liliana, para se adotar um filho, é uma burocracia incrível. Às vezes as pessoas ficam anos. Eu pegava, ia no cartório com a minha mãe, uma testemunha, só no meu nome, porque eu estava desquitada do marido. Registrava e pronto. E assim ficaram... Mas depois ainda veio mais 2. Sim, depois dessa, que é a Maria Luísa, que é a mãe daquela mocinha que está aqui comigo hoje, me acompanhando, que é a Manuela. Aí... nós tínhamos telefone naquela época, a gente alugava a linha de telefone e gastava. Uma assistente social usava o meu telefone durante o dia. E eu gravava o dia inteiro e a minha mãe ficava em casa com as crianças, levava para a escola e tal. E a minha mãe começou com uma ladainha e a assistente estava procurando um casal para adotar gêmeos. Eu disse, tá. E todo dia, porque coitadinha, porque ela não encontra, porque os gêmeos, porque estão morrendo de fome, quem sabe a gente pega. Falei, pelo amor de Deus, nós já temos Maria Leone, Ricardo e a Maria Luísa. E a minha mãe tinha um problema sério de coluna. Eu falei, vamos cuidar da sua coluna, vamos ficar assim. Mas a minha mãe era daquelas que vencia. O melhor remédio para ela era ter os bebés. Cansaço. Aí ficou naquilo, minha filha, porque as crianças... Eu falei, olha, quer saber uma coisa? Você cuida, porque eu sei que trabalhando eu dou conta, vai ser apertado, mas eu dou conta. Você cuida? Eu cuido, então vamos pegar. E aí fomos e pegamos os gêmeos. Com 4 meses, pesando 3 quilos de recém-nascidos, quase à morte. Deram muito trabalho para aprumar. Para ganhar vida. E aprumaram. Aí fiquei eu com minha mãe e 5 filhos. E sozinha, trabalhando. Até que aparece um amor na sua vida. Aí, depois de 11 anos separada, o Dedé... Tinha alguns romances, tudo fora de casa, porque tinha minha mãe com as crianças. Era muita criança lá em casa, aquilo não dava para namorar em casa. E eu também não queria ter um relacionamento mais, depois do primeiro que não deu certo. Eu sempre fui muito independente. Já percebi isso. Eu acho até que em outra encarnação eu vim como homem, sabe? Porque eu tenho muito essa coisa de tomar as iniciativas e atitudes. Enfim,
Aí o Guilherme Correia, eu tinha conhecido no tempo de revista, mas nunca mais vi. O Guilherme veio para São Paulo, que é gaúcho, a mãezinha dele estava doente no sul, morreu. Ele veio trabalhar em São Paulo e começamos a sair. E Guilherme, ai, Ana, você não quer fazer uma vida comigo? Eu falei, Guilherme, você está me pedindo em casamento? Porque ele já tinha me visto antes e era apaixonado por mim. Eu falei, eu tenho 5 filhos, adoro crianças. Que falei, delícia! Vamos fazer um teste. Então vamos lá, eu moro com o primo. Eu falei, não vou deixar minha mãe e os filhos. Eu falei, você vem para minha casa, enquanto estiver dando certo, a gente fica. Se não der certo, você pega a sua malinha e vai se embora. manda. E deu Acabamos certo, ficando né? juntos. Eu engravidei, evitando, porque eu não queria ter mais filho. Nasceu a Ana Luísa. Exatamente. Foi essa que desencarnou com 19 anos. Quando a Ana Luísa estava com 4 anos, a Tupi faliu. Só que nós estávamos no sul, tínhamos ido ao sul para conhecer a família do Guilherme, levamos a Ana, os outros filhos e tal. E lá não tinha televisão, não tinha noticiário, passamos um mês quase sem como saber se nada o que na lua. Liliana, quando voltamos para São Paulo, eu pego o telefone para ligar para o caixa para saber do meu salário de dezembro, porque a gente sempre recebia um mês atrasado no Tupi. Se tinha saído o salário de dezembro, 13º, ninguém atendia. E desmancha as coisas, não sei o que, e ligo e ninguém atendia. Liguei para uma colega, o que está acontecendo? Não tem ninguém no caixa. Ela falou, você esteve em Marte, na Lua, onde você esteve? Por quê? Ela disse, Ana, a Tupi faliu. Liliana, foi como se tivesse puxado o tapete do meu pé. Era uma responsabilidade muito grande com tantos filhos, não é? Era um salário que, apesar de ser assim, ele garantia o mercado, as despesas maiores, sempre a gente fazia um cachê e tal, e de repente ficamos sem nada. Eu estava comprando uma casa pela Caixa Econômica, financiada, tive que vender a casa. Enfim, desfizemos de tudo, vendemos telefone e tal. E nesse meio tempo, vamos procurar trabalho, eu e Guilherme, né? Vamos para o Rio de Janeiro, porque a Tupi faliu em São Paulo, vamos procurar no Rio. Aí, quando eu viajava com o teatro um tempo atrás, a gente comia muito em restaurante, eu adoro salada, verdura. Peguei um verme danado, comecei a barriga inchada, enjoo e cólica e tal. E para curar aquele verme foi isso, remédio, faz exame, remédio e tal, até que curei. Quando a Tupi faliu e que a gente pensou em vir para o Rio de Janeiro, eu comecei a sentir isso de novo. Falei, peguei o danado do verme de novo. Fui no médico, falei, doutor, preciso fazer um exame e tal. Ele falou, pode ser uma gravidez. Eu ri, falei, não, doutor, de jeito nenhum. Porque eu tinha evitado com DIU, eu tinha evitado com diafragma. Durante muito tempo eu tomei, naquele tempo a pílula tinha muito hormônio, eu parei porque eu ficava muito irritada. Aí eu fiquei só na tabelinha, eu falei, eu sou muito controlada, doutor, não tem como ter engravidado. Eu sou, de 30 a 31 dias a gente está longe um do outro. Aí ele me deu uma notícia assim, a senhora sabe que se a senhora passou por um estresse muito grande, um susto, a sua ovulação muda? E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu e eu engravidei. O meu vermezinho está aí hoje com 43 anos, que é a Ana Beatriz, e, portanto, minha caçula. Se a profissão foi muito importante e é muito importante na sua vida, os filhos são tão ou mais, até porque foram os filhos que a trouxeram para Portugal. Começámos assim a nossa conversa, mas o tempo está a voar e eu quero saber aqui como é que está a ser como é que é a sua experiência aqui em Portugal? Vive no norte, não é? Está em Gaia. Em Gaia. E o que é que gosta do nosso país? Bom, eu já tinha conhecido, já tinha vindo a passeio e em 2017 a caçula quis vir para cá, tinha um netinho de 2 anos meu. Então ela veio com ele e me pediu, mãe, me ajuda para fazer documentação, para ficar tudo legal certinho, e tal. Preciso que venha comigo. Aí eu tinha um convite para fazer novela, mas tive que rejeitar e vim. Foi. Ficamos aqui em 2017, saindo daquele verão do Rio de Janeiro, aquele inverno de 2017 aqui. Dali a 2 meses eu sou muito alérgica, eu comecei a ter sinusite, não sei o quê, voltei para o Brasil. Passei lá 2 meses, voltei para cá. E fiquei nesse vai e vem. Como aqui eu não trabalho, ficava só ajudando a Bia, lá eu tinha convites. Mas eu não aceitei mais fazer novela, porque senão teria que ficar 7, 9 meses direto. Exatamente. Aí o que eu faço? Faço teatro, um pouco quando estou lá. A produção é minha, eu felizmente tenho esse luxo de dizer assim, vou trabalhar de abril a junho e depois eu paro. Mas também merece esse luxo ao fim de tantos anos de profissão e de Olha, tanta Liliana, novela. eu acho que sim. Merece acho muito. que sim, com eu certeza. também acho. Então e os outros filhos?
Então, os outros filhos aqui tem a Maria Luísa, que é a mãe da Manuela, e a caçula. E no É Rio... Bia, caçula é Bia. É, Ana Beatriz. No Rio eu tenho os gêmeos e tenho em São Paulo, tenho a minha filha mais velha que mora Sim. lá com o Dedé. E em São Paulo tem o José Ricardo, que foi o primeiro que eu peguei, mora em São Paulo. E eles não têm ciúmes da mãe estar cá em Portugal? Não, assim, porque fica difícil para eles estarem vindo me visitar, Sim. porque todos eles já têm filhos Exatamente, pequenos. então e vai a mãe escola. visitá-los. Eu que fico sozinha, independente, vou e venho. Gosto muito de viajar, né? Que bom, Sou uma geminiana muito espivitada e gosto de movimento. que bom, que maravilha. O inverno foi difícil, mas depois adaptou-se bem. Você sabe que sim, acho que o organismo da gente vai se adaptando também, né? E o que é que acha das pessoas cá? Foi bem recebida? Muito, muito. Reconhecem-na na rua? Claro que Todo reconhecem. mundo, em todo lugar. Eu achava que não, né? Como assim? tinha Como não? noção. Nós as novelas brasileiras aqui desde que eu sou pequenina, Pois desde que é. nasci praticamente. Aí vou assim, vou no mercado, vou numa lanchonete, vou em qualquer lugar. Todo mundo, a senhora é aquela atriz brasileira, sou. E depois, e recentemente, continua no ar, porque há novelas que vão repetindo e outras que passam Agora, aqui na inclusive, SIC, vai né? repetir O Rei do Gado, que foi uma vai novela repetir O Rei do Gado. mais de 20 anos atrás. O Rei do Gado. Exatamente. É. Foi um sucesso Foi, de todo foi. o tamanho cá, mas principalmente no Brasil. Portanto, agora, a partir de agora ainda vai ser mais reconhecida. Com certeza. A vitalidade existe, mas o físico é como um carro, né? Que você vai andando, vai E andando. cuida como? Eu faço exames periódicos, porque tenho hipotiroidismo, tomo cálcio. Já levei 2 tombos, um eu caí assim, outro caí de bumbum, mas meus ossos são muito fortes, Forte, graças a felizmente. Deus, sim. Então eu cuido muito, tomo vitaminas e eu tenho que controlar o colesterol, porque os remédios para alergia, eu sou muito alérgica. Então os remédios para alergia aumentam o Aumentam. colesterol. Então eu Mas isso cuido está tudo assim. controladinho. Tudo Até porque tem a neta que ajuda nessas coisas, As ou não? netas, filhos. Eu tenho um plano de saúde do Trofa e vou na médica da família muito também. bem, faz Tenho que muito cuidar para poder continuar ativa, né? Exatamente. O meu sonho, que eu peço sempre a Deus, se Ele me der vida mental boa, que eu fique aqui ainda por um bom tempo para desfrutar, principalmente dos netos Dos agora, né? netos, Porque os né? filhos já estão criados, mas os netos que são o carinho da avó, né? Exatamente. E a Bia ainda veio com o Matheus, que estava com 2 anos, já está com 9. Mas já tem outro. Portuguesinho. O do eu Tomás, tô o Tomás, mais. Então, para eu poder aproveitar por um tempo os netos, enquanto tiver com a cabecinha boa, né? Não, Que mas é o principal. está maravilhosa, incrível. E agora quando é que vai voltar ao Brasil? Já agora, fim de janeiro. Ai, vai já Já seguir. voltou. Ainda vai brincar o carnaval ou nem por isso? Eu não sou muito de Não é carnaval, muito carnaval. não gosto mais de ver pela televisão. Mas vai fazer a sua peça agora quando voltar? Vou, a partir de fevereiro ou março, já faço mais uma excursão por lá. Olha, adorei estar aqui a conversar consigo. Muito obrigada por ter vindo ao Etnias e por esta conversa boa que tivemos aqui e até sempre. Eu gostei demais também, Liliana. E tenho intenção de vir com a minha peça Portugal ainda. Então cá Boletas na estaremos para Janela. divulgar. Tá bom. Tá bom? Querida, muito obrigada. Viu? Um prazer falar com você. Igualmente, aqui. obrigada. Nós ficamos por aqui, mas estamos de volta no próximo fim de semana. Acompanhe-nos nas redes sociais e em sic.pt. Fique sempre com a nossa companhia. Tenha uma ótima semana. Olha, adorei esta nossa conversa. Também foi um